Vamos lá, nação, agora para a coletiva do técnico da seleção brasileira, Carlos Ancelotti, falando aí sobre a convocação, a lista de convocados da seleção brasileira. Vamos lá. Boa tarde a todos. Empezamos con los goleros. Primero Bento, Al-Nassr, Ederson, Fenerbahce, Hugo Sousa, Corinthians. Defensores: Caio Henrique, Mónaco, Carlos Augusto, Internazionale, Douglas Santos, Zenit, Eder Militao, Real Madrid, Fabricio Bruno, Cruzeiro, Gabriel Magalhães, Arsenal, Lucas Beraldo, Paris Saint-Germain, Wanderson, Mónaco, Wesley, Roma. Mediocampista: André, Wolverhampton, Bruno Guimaraes, Newcastle, Casemiro, Manchester United, João Gomes, Wolverhampton, Joelinton, Newcastle, Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes: Estevao, Chelsea, Gabriel Martinelli, Arsenal, Igor Jesus, Nottingham, Luis Enrique, Zenit, Mateus Cunha, Manchester United, Richarlison, Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid. Obrigado. Obrigado, mister. Dá aquele minutinho antes de começarem as perguntas. Essa é uma lista que posso dizer não é definitiva também hoje, porque temos jogo essa noite, Champions, temos jogo o próximo weekend. Então, é uma lista que tem conta de os dois jogos que jogamos em Japão. E, obviamente, privilegiamos os jogadores europeus porque não tem que viajar, tem que viajar menos de los jogadores que estão jogando aqui no Brasil, e também por um tema de fuso horário. É uma para nosotros y para los jugadores que vienen por primera vez conmigo, una oportunidad. Obviamente no es la lista definitiva. Yo acho que muchos de estos jugadores estarán en la Copa del Mundo. Pero es una lista que tiene en cuenta también las lesiones que tivemos en estos últimos días, pero como dice, es una oportunidad para los otros demostrar todas las calidades que ellos tienen. Por favor. Carlos, boa tarde, Márcio Douza, repórter do Lance. Eu gostaria que você falasse sobre o retorno do Rodrigo. O Rodrigo vai jogar junto com o Vini Júnior. Com você no Real Madrid, teve um desempenho sensacional. Eu queria que você comentasse o que você espera do Rodrigo e do Vini Júnior na seleção. Obrigado. Sim, volta Rodrigo, porque
Creo que ele nesse momento está fazendo muito bem. Não está jogando muito, mas todas as vezes que ha entrado no time jogou bem. Tem boa condição física. Está, como todos os jogadores brasileiros, muito motivado para estar aqui. E creo que é um jogador muito importante para essa seleção, porque tem característica técnica muito importante. É um delantero que pode jogar em todas as posições. Então, eu creio que ele pode aportar muito ao equipo nacional. Professor, boa tarde. Paraná lhe Boa abraça. tarde. Deseja boa sorte para o senhor na Ásia. Fugindo um pouquinho dos 2 jogos amistosos, o senhor teria para o ano que vem, para 2026, próximo já da Copa, no mês de março, desejo e dentro do seu plano, jogos com grandes equipes da Europa? Ou o senhor vai ficar satisfeito com equipes tipo assim da América Central? Eu creo que lo que pensamos, que hemos pensado con toda esa comisión técnica, creo que hemos feito un planteamiento muy bom para preparar o Mundial, que era jogar contra equipo asiático en esta data FIFA de outubro, contra equipo africano en la data de noviembre y contra equipo europeo forte en la data FIFA de marzo. Creo que esto es un buen planteamiento para nosotros para preparar a lo mejor el campeonato do mundo. Aqui, Ancelotti, boa tarde, Isabelle Sim. Costa, Canal Gold. Queria perguntar sobre 2 jogadores. Primeiro, o Militão, ele retorna à lista, teve um susto no jogo, queria saber se realmente ele está 100%, se teve uma conversa com ele. E também sobre o João Gomes, queria que você pudesse falar qual foi o principal motivo para ter convocado o João Gomes, que é uma novidade para você, né, no caso. Obrigada. Último ya. Sí. Bom, Militao sí, ha tenido un problema, teve un problema último jogo, però è un golpe, credo che a comissão médica da seleção e a comissão médica do Real Madrid estão em contato, eu falei com ele, está bem, tem um jogo o próximo weekend, e vamos a ver se ele pode jogar ou não, está na lista, mas como disse, não é uma lista definitiva, pode mudar um pouco para os próximos jogos, però se ele está bem e não tem problema, gostaria que ele esteja com nós. João Gomes é um dos jogadores que a nível personal não conheço como André, e que gosto de conhecer, porque nesta posição creio que temos muitas opções para a Copa do Mundo e gostaria de conhecer também esses 2 jogadores que estão fazendo muito bem na Premier League. Ancelotti, aqui na sua frente, o Wellington Campos da Rádio Tatiaia. Queria te perguntar sobre o Rodrigo, que você conviveu com ele muito tempo no Real Madrid, mas é a primeira vez que você consegue trazer o Rodrigo para a seleção. Qual a importância dele? A gente pode somar o que era o Rodrigo do Real Madrid para aquilo que você quer para a seleção brasileira, como um dos líderes do seu grupo? É esse o perfil dele? Obrigado. Bueno, Rodrigo, creo que eu não tenho que falar do Rodrigo. O Rodrigo conoce todo el mundo. Creo que el año pasado teve algunos problemas que superó muy bien, está muy motivado ahora, está bien. Obviamente en equipos grandes hay mucha competencia, mucha concurrencia, pero su condición física está muy boa, por lo visto. Eu quero verlo aqui com nós. Mister, boa tarde.
Gustavo Zupac, da ESPN, aqui no centro. Sim. Dentro dos jogadores lesionados que você citou, você perdeu o Alisson, que é o goleiro titular do Brasil. E isso abre oportunidade para outros goleiros. Recentemente, em uma entrevista, você disse que queria dar minutos ao Hugo, goleiro do Corinthians. A sua ideia é que ele jogue algum desses jogos como titular ou você vai rodar entre os goleiros? Obrigado. Hugo vai jogar um jogo, creio que vai jogar o segundo jogo. O primeiro jogo é de volta a Ederson, que Ederson é um goleiro muito, muito importante para nós outros, um grande goleiro. E creio que um jogo lo vai jogar Ederson, o outro, se todo está bem, vai jogar Hugo, porque queremos verlo actuar con la camiseta del equipo nacional, que es una camiseta que habitualmente pesa, pero creo que toda la comisión tiene mucha confianza en estos goleros, que creo que lo van a hacer muy bien. Mister, aqui do seu lado esquerdo, Eduardo Semblano, canal Fui Clear. Boa tarde. Boa tarde. Está bastante claro que o senhor está fazendo bastante testes em todas as posições. O Brasil, essa safra de jogadores brasileiros, é muito marcante por jogar em mais de uma posição, como o Rodrigo joga, como o Militão joga. Pesa para o senhor ter essas opções dentro de um jogador só, mais de uma posição, para poder, de repente, dar mais brechas para uma outra posição mais específica, com jogadores mais característicos? Existe esse pensamento da comissão técnica para as convocações? Forte abraço, obrigado. Espera. Quiero ser claro. El equipo nacional no está, o jogo do equipo nacional no van a ser jogo para fazer teste. Van a ser jogo para jogar bien, ganar, crear ilusión na afición. Esta es la prioridad de todos los jogos que vamos a hacer. Jugar bien, ganar, mejorar el ambiente. Y después hay que nuevos jugadores que van a jugar, que van a aportar, que tú vas a conocer. Pero esto, la prioridad aquí es muy clara. Tenemos que ir a Corea-Japón, ganar, posiblemente jugar bien, posiblemente mejorar todas estas cosas que ya dice. Creo que in geral a qualidade geral do jogador brasileiro é muito grande, como disse muitas vezes, e nesse tipo de jogadores há jogadores que podem jogar em diferente posição, sobretudo em frente. Creio que em frente há jogadores que delantero que pueden jugar delantero centro, media punta, extremo que pueden jugar por derecha, por izquierda. Hay mucha variedad, pero no quiero hacer experimento. La idea que tengo también para los próximos meses, mi idea personal es bastante clara. No quiero inventar, porque el fútbol ya lo han inventado hace mucho tiempo. Mister, aqui atrás, Guilherme da Casa TV. Mister, vendo a sua convocação, a gente vê jogadores no meio de campo com características mais de controle, de posse de bola, do que de armação, né, do que um armador. Queria entender se essa sua decisão pela convocação desses meio-campistas parte de uma escassez que você identifica, dessa circunstância de ser uma viagem muito longa para os jogadores do futebol brasileiro,
ou se você vê algum jogador de outra função, como o Rodrigo, não nessa convocação, mas o Rafinha, fazendo essa função de armador na seleção brasileira, desse camisa 10. Obrigado. El mediocampo es un mediocampo, porque si tú miras el mediocampo, tú puedes pensar el sistema de juego con tres medios. Podemos jugar con tres medios algunos juegos, pero también podemos jugar como hemos jugado dos juegos sobre todo contra Paraguay y contra Chile, con dos pivotes y con cuatro delanteros. Las características de esos, sé perfectamente que algunos jugadores pueden jugar en dos sistemas distintos, con doble pivote o con tres. Hay algunos que quiero ver si pueden o no jugar, como por ejemplo Joao Gómez o como Joelinton, que tienen características distintas de los otros. Lo que el futuro será o con el doble pivote o algunos juegos también con un medio campo con tres medios. Carlo Ancelotti, mister, aqui atrás, Fábio Azevedo, do canal Flash Score. Mister, nessa sua convocação, o senhor já explicou que devido ao fuso horário, né, a viagem é muito longa, apenas 2 jogadores do Brasil foram. Mas o senhor tem acompanhado de perto o Campeonato Brasileiro, tem ido aos estádios. Queria saber a sua impressão sobre o futebol brasileiro e se quem atua aqui pode ficar esperançoso para outras convocações e até mesmo para estar na Copa do Mundo. Obviamente sí, hay muchos jugadores brasileños que pueden estar en esta convocatoria, han estado en las últimas convocaciones, van a estar en la próxima convocación, que es en noviembre, donde podemos, no digo dar prioridad, pero no dar prioridad como hemos dado en esta convocatoria a los jugadores europeos, en el mismo nivel los jugadores europeos y los jugadores brasileños. Estamos mirando muchos jugadores que pueden estar y que podían estar también en esta convocatoria. Carlo, boa tarde, aqui é o Centro, Bruno Cassucci do GE. Globo. Queria falar sobre a função de centroavante da seleção. São 2 perguntas sobre o mesmo tema. Primeiro sobre o Igor Jesus, um jogador que já esteve na seleção em outro momento e é convocado pela primeira vez pelo senhor. O que o senhor vê no Igor Jesus que o trouxe à seleção, o que ele pode agregar ao time? E também ao João Pedro, jogador que foi titular na última data FIFA contra o Chile e que dessa vez não está na lista. Tem alguma questão clínica que impede a convocação dele ou foi uma escolha técnica da comissão? Obrigado. João Pedro teve un pequeño problema, un pequeño problema físico, no está a su 100%. Preferimos que él pueda recuperar tranquilamente en esa data FIFA su mejor nivel. Entonces, todo es un problema de carácter físico. Igor Jesús es un delantero que tiene una característica bien distinta. Y creo que el equipo nacional, en una competición importante como la Copa del Mundo, tiene que tener un delantero centro de esta característica, muy fuerte en el área, fuerte de cabeza, un jugador que lucha mucho, que tiene calidad en los duelos. Vi el juego de Igor Jesus con Nottingham contra Betis, me gustó mucho de su juego y por eso lo llamé. Yo acho que el equipo nacional tiene que tener otros perfiles de otros jugadores delanteros del perfil de Igor Jesus. Puedo decir Caio Jorge, puedo decir Pedro de Flamenco, un delantero centro de área de penalti, porque a veces tú precisas tener un delantero de área cuando tú tienes total control del juego, que mete muchos balones al área, tú tienes que
ter un delantero con esta característica. Boa tarde, Mr. Gabriel Pironi, do BTB Esportes. Na última convocação e nessa, o senhor optou levar por 3 laterais esquerdos. Gostaria que você comentasse um pouco essa opção. 3 laterales izquierdos porque Carlos Augusto también agora está jogando como central no Inter e por isto hemos preferido chamar un defensa más teniendo conta de eventuales problemas que podemos ter en esos dos jogos. Mister, aqui à sua direita, Christian Gama, GDC Esportes e Rádio Gama Esportiva. Com a ausência do nosso capitão Marquinhos nesses amistosos, o Casemiro seria o jogador ideal da sua confiança para exercer essa função de capitão e erguer a braçadeira da seleção brasileira? Boa sorte. Sí, para mí Casemiro puede ser el capitán, no sé si él está de acuerdo con eso, yo apoyo Casemiro como capitán. As últimas duas. Aqui, Ancelotti, Rodrigo Matos do UOL. Eu ia perguntar, você falou que provavelmente vai escalar o Hugo, né, como goleiro, arqueiro no segundo jogo. Você tem alguma coisa a ver com o fato dele ser um pegador de pênalti? A convocação dele tem sido algo que você tem pensado de ter um goleiro específico que tenha esse ponto forte dentro, visto que em Copas do Mundo pode ter essas disputas por pênaltis? No, a evaluação que faz a comissão técnica não é porque é bom los penaltis, porque é bom goleiro que tem personalidade, que tem carácter, que trabalha bem, que para, porque a primeira coisa que eu gosto, e creio que Claudio Tafarel también está de acuerdo, que pares con la mano antes de los pies, porque mirando muchos jogos veo muchos goleros que hacen asistencia. La asistencia a veces la hacen al equipo rival. Entonces, mejor que pare bien con la mano. E a última? Boa tarde, Ancelotti, Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Você falou que priorizou os jogadores que jogam na Europa e só convocou 2 aqui que jogam no Brasil. Você já falou sobre o Hugo Souza. Queria que você falasse também sobre o Fabrício Bruno e por que só eles 2, não de outros jogadores de outros clubes também. Bueno, Fabrício Bruno porque tivemos a lesão de Marquinhos, a lesão possivelmente de Bremer, que era uno de los otros jogadores que podía estar en esta convocatoria, a lesão de Alexandro, entonces precisábamos de un zagueiro. Eu gostei de seu jogo contra a Bolívia, também ser uma condição muito complicada. Ele terá oportunidade de ser disponível para o segundo jogo. É isso aí, nação. Tá aí a convocação da seleção brasileira. Carlos Ancelotti falando aí sobre os jogadores convocados. Tamo junto, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.